E pessoal, hoje foi o dia aí, ó, de estar fazendo inseminação artificial na estilosa. Primeiramente, já ajeitamos a água aí, ó, e deixamos ela ficar no ponto de 37 graus. Depois o Eduardo já foi pegando o sêmen aí que eu queria colocar nela sêmen de holandês. Já colocou na água, esperou chegar na temperatura certa, depois secou ele aí, ó, foi com esse negocinho de cortar, cortou a pontinha dele e tava ruim de cortar esse negocinho dele, hein? Cê tá doido. Depois era só introduzir aí no aplicador. Eu mesmo tenho vários cursos para mexer com gado, mas esse de inseminação era um que eu queria ter feito demais e não fiz. Depois de ter ajeitado o aplicador direitinho aí, ó, já entregou pro Thiaguinho, que é ele que vai fazer a inseminação, certo? Já introduziu na vaca aí. Ó, isso aí tem que ter a manha demais, né? Porque a pessoa trabalha no escuro pra estar inseminando, ó. Já acertou o lugar certo e aplicou nela o sêmen aí. Agora é só aguardar. Vamos ver se ela vai pegar a cria mesmo e se vai criar uma bezerrinha topzera pra nós. E bora que bora e chama na bota.